Rádio Batuta apresenta Podcast Serrote, com Paulo Roberto Pires e Guilherme Freitas. Mi nombre es Ricardo Piglia. ¿Qué más puedo decir? Soy escritor, es algo que no me gusta decir, pero soy escritor. Y bueno, nací en Adrogué en 1940. Desde 1957, quando tinha 17 anos, Ricardo Piglia começou um diário que é um dos mais impressionantes da literatura contemporânea. Preencheu 327 cadernos até pouco tempo antes de morrer, em janeiro de 2017. Deles, resultaram os 3 volumes de Os Diários de Emílio Renzi, que começam a ser publicados agora pela editora Todavia. O primeiro livro, Os Anos de Formação, vai até 1967 e, como promete seu título, documenta os primeiros passos de um jovem boêmio e culto, leitor obsessivo e disciplinado que sabia muito bem o que queria. A Rodolfo Walsh, um dos mitos da literatura argentina, disse que se tornaria um dos escritores mais importantes do seu país. E cumpriu a promessa em livros como Respiração Artificial, O Último Leitor e O Caminho de Ida. Sou Paulo Roberto Pires, editor da Serrote, e vou conversar sobre Piglia com Guilherme Freitas, editor assistente da revista. O projeto de publicar esses diários, do Piglia já vem de muito tempo, Ele finalmente começou a trabalhar quando voltou de Princeton, onde ele deu aula um tempo, quando ele voltou para Buenos Aires, E resultou no primeiro livro que saiu em 2015, que é esse que sai aqui agora, Os Anos de Formação. Em 2016 saiu Os Anos Felizes, que vai de 68 a 75. E agora, em setembro de 2017, saiu o terceiro e último volume, Um Dia na Vida, que vai de 76 a 82 e tem um monte de entradas que não tem data também, É muito curioso, porque não são os diários de Ricardo Piglia, Ricardo Piglia é autor de Os Diários de Emílio Renzi, Que é um personagem que teve presente na obra toda do Piglia, O curioso desses diários do Piglia é quando a gente fala de diários de escritores, quando a gente pensa num diário de escritor, a gente sempre imagina que vai ter revelações, confissões e tudo mais. E não é bem isso que a gente encontra nos diários do Piglia, O Piglia, como romancista, como ensaísta, nunca foi um escritor intimista, um escritor confessional. A matéria-prima dele sempre foi a literatura. E numa entrevista antiga dele, do começo dos anos 80, que talvez tenha sido a primeira vez que ele mencionou esses diários, Sim. Ele dizia que naquela época, já tinha quase 30 anos que estava escrevendo os diários, eles tinham tomado já um tamanho monstruoso. E que para ele aqueles diários eram o laboratório do escritor. Ele usa essa expressão, laboratório do escritor. Ele fala que ele começou a escrever os diários quando ele se muda de casa, E ele diz que de um determinado momento, aquela confusão na mudança, ele está num canto e começa a escrever. E ele diz que se não tivesse começado a escrever o diário, ele nem seria escritor, É uma coisa bem radical, É fundamental. E não tem essa função do confessional. E ele fala, nessa mesma entrevista, ele diz que inventava coisas, ele não registrava exatamente o que acontecia com ele. O que está no diário não é necessariamente um registro dos dias do Piglia. E é engraçado que todas as mulheres com quem ele foi casado ao longo desses anos não só liam o diário, como escreviam no diário também, e comentavam, isso aqui não foi assim, não. Quando ele contava alguma historinha, Isso aqui não foi assim, não. Não estava preocupado com isso. Aqui, ou comentava que bela sintaxe, Então eu não estava muito preocupado com isso. E o maior símbolo dessa falta de preocupação dele com falta de interesse, talvez, no registro convencional, é que ele usa esse nome Emílio Renzi para o personagem do diário, que claro, são os nomes do meio dele, O nome completo dele é Ricardo Emílio Piglia Renzi. Então ele usa ele cria esse personagem Emílio Renzi, que está em todos os livros, para viver a vida dele nos diários. É um personagem que aparece pela primeira vez no romance que é talvez o mais famoso do Piglia até hoje, a Respiração Artificial. Que é o primeiro, Aparece também de 82, se não me engano, começo dos anos 80. Aparece em vários contos do livro Prisão Perpétua e em vários outros textos do Piglia, É um alter ego dele, digamos assim, que está sempre ali e que agora ganha mais destaque nesses diários. E eu acho que se já fosse, sei lá, se ele conseguisse levar esse projeto a cabo, não morresse tão logo depois, já era incrível, Mas isso assumiu um tom um pouco dramático, Porque quando ele começa a realmente trabalhar nos diários, ele descobre que tem
ela, né, a esclerose lateral amiotrófica, que é aquela coisa terrível, você vai se paralisando por dentro. E no terceiro volume dos diários, é uma coisa impressionante, porque ele editou uma última página com uma coisa assim, a queda. E são, quer dizer, uma página e meia com anotações sem data e que termina assim, o gênio é a invalidez. Acabou sendo muito pesado, mas é muito bonito também que um escritor tenha conseguido se despedir da literatura dessa forma. El diario permite integrar lo que sucede con cierto estilo documental. Trabajar la materia del día, encuentros, diálogos, lecturas, reflexiones. ¿Cuál debe ser mi particularidad? Usar el género y su verdad para hacer ficción, una ficción imperceptible. Isso que o Pilha fala da ficção imperceptível tem tudo a ver com o que a gente estava conversando sobre a maneira como ele usava os diários como um laboratório do escritor. Mas além de ser um laboratório do escritor, era também um laboratório do leitor, né? O título desse primeiro volume é Os Anos de Formação, e a gente pensa aí que são os anos de formação do escritor, do Pilha publicando seus primeiros textos, trabalhando nos primeiros textos, mas sobretudo são sobretudo os anos de formação do leitor, Ricardo Pilha, né? Sim, porque tinha essa ideia, né, de que o escritor é, antes de tudo, um leitor, né? E que não é uma ideia tão comum quanto parece, né? Não, para ele a crítica literária era a verdadeira forma de autobiografia, né? Quer dizer, a vida dele está nos livros que ele leu, nos livros que ele discutiu, nos livros que ele analisou. E é muito bonito que aparecem nos diários, sobretudo no primeiro volume, as pessoas foram responsáveis por despertar nele o gosto pela leitura, né? O avô, que era um personagem fantástico, né? Que era um veterano da Primeira Guerra, que foi para a Argentina e com um monte de cartas dos soldados que lutaram na Primeira Guerra. Ele era fascinado por aqueles relatos dos soldados. O Pilha fala também da primeira professora dele, que, enfim, apresentou ali a literatura para ele, e, sobretudo, fala do Borges, né? O Borges é um dos grandes personagens desse primeiro volume. Eu acho bacana quando ele fala que A Peste do Camus foi o primeiro livro que ele leu a sério, né? E que ele diz também que foi o primeiro livro que ele leu, acho muito bom, é o primeiro livro que ele leu e que ele ficou contando para uma mulher. e que ele estava paquerando a mulher, claro, e que ele diz assim que ele falou, desde então eu só faço isso, eu leio o livro e conto eles para as pessoas, como se escrever fosse contar o que ele leu, o que torna particularmente infernal ler esses diários, porque o que tem de referência de autor que você quer conhecer, de autor que você quer ler de novo, então você pode ter que consumam com moderação, porque senão vocês vão ficar lendo os livros que o Pilha leu, que é tudo que ele queria, eu acho. Não, e tinha que vir com a bula ali, né, das referências que você tem que buscar depois. Sim, eu acho que tem uma coisa que é radical, e é verdade mesmo, né? Que tem livros que estão dentro do diário, né? Desse primeiro volume, dos Anos de Formação, tem um capítulo chamado A Moeda Grega, Sim. que é uma espécie de um conto, né? Que é um conto de um sujeito que vai a Buenos Aires, à casa de um fotógrafo, e que esse fotógrafo tem dentro da casa dele, é uma coisa linda, tem uma miniatura de Buenos Aires, e que você contemplar aquela miniatura de Buenos Aires é como você contemplar a cidade. E ele leva um dracma grego, uma moeda para esse fotógrafo, que fica examinando se é verdade, se é verdadeiro ou não. Isso é o primeiro capítulo do Último Leitor, do livro Último Leitor, com um final diferente. E o Último Leitor é um livro de ensaios. Então, o que às vezes a gente fala em crítica literária, em teoria, coisa sobre não ter distinção entre gêneros, né? Esse livro mostra isso com uma potência tão grande que até destrói a teoria. Por isso que eu acho maravilhoso. Né? Não, e não é por acaso que um dos livros favoritos do Pilha eram os Diários do Kafka, né? Que também são um texto que explode essas fronteiras, e que ele diz que era o livro que ele lia quando estava escrevendo. Né? Exatamente. Né? Que era uma coisa. E eu acho que é bacana também que tem as histórias dos encontros também com os escritores, né? Acho que o encontro com o Borges talvez seja o mais importante aí desse primeiro volume dos diários, tanto que aparece pelo menos 2 vezes, né? O Pilha encontra o Borges pela primeira vez quando é um estudante na Universidade de Mar del Plata. Ele está ali organizando com outros estudantes um evento e toma coragem para convidar o Borges. Vai a Buenos Aires, Borges recebe o Pilha em casa. Ele consegue convencer o Borges aí, sem muito esforço, na verdade. O Borges até topa aí por metade do cachê,
tá afim mesmo de conversar com a garotada da Universidade de Mar del Plata. E nisso eles emendam uma conversa sobre literatura e tudo mais, e o Piglia, muito jovem, muito abusado, resolve fazer um reparo a um dos contos do Borges, que acho que é A Forma da Espada. Ele fala, Borges, acho que o final desse conto aí não tá muito bom, tá sobrando uma coisa, você podia cortar. Porque o Piglia na época lia muito Hemingway, tava obcecado com essa coisa da concisão. Ele dá essa dica pro Borges. Acho que a última frase sobrou, né? E o Borges, a gente pensa ele... o Borges é aquele bom velhinho, né? A gente tem aquela imagem dele, mas ele também era bem sacana, né? Quando as pessoas paravam ele na rua pra dizer, Borges, eu sou escritor, o Borges dizia, é mesmo? Eu também. Pra já dar uma diminuída na pessoa. E o Borges ouve essa dica do Piglia e fala, então você também é escritor? E o Piglia diz nos diários que ficou profundamente humilhado com esse fora que tomou do Borges no primeiro momento, mas depois entendeu que não, que o Borges estava dando ali uma lição importante para ele, que é a lição de que quando você se torna um escritor, você muda a sua forma de ler. E ele diz que isso foi uma coisa que mudou a forma dele encarar o ofício. Encontro com Borges. Sensação de estar diante da literatura. Ou melhor, de ver em funcionamento uma maravilhosa máquina de fazer literatura. Fala lenta, com estranhos cortes no interior da frase. Absurdamente, eu tinha a tentação de lhe oferecer as palavras faltantes, como se ele parasse porque lhe fugiam, e no fim sempre puxava uma palavra diferente daquela que eu havia imaginado, mais bonita e mais exata que a minha. Pediu que eu lhe apalpasse a cabeça para sentir a cicatriz do acidente que deu lugar ao conto Sul. Não foi possível perceber marca nenhuma, mas senti que para ele o ato era, em certo sentido, um ritual. A mesma coisa na hora da despedida. Ele me segurou a mão por um bom tempo e temi que fosse eu quem a estivesse segurando demais, mas no fim ele apertou mais levemente e tornou a sorrir. É menos alto do que eu lembrava e mais bonito. Olhos cinza, sorriso suave. Impossível fazê-lo dizer qualquer coisa diferente daquilo que ele sempre diz. E isso não compromete a magia que constrói ao falar para dizer o mesmo que já lemos. Emocionado cada vez que o escutava usar um tom sentencioso e profundo para recitar textos dele ou de outro. Mãos pequenas e feias, sapatos absurdamente velhos e uma entonação inesquecível ao falar. Eu acho que uma coisa muito impressionante, e você olhando não só esse primeiro volume, mas os outros dois, e eu estou olhando desordenadamente, ele disse que ele tentou, né, ler cronologicamente esses diários, depois falou, não vou ler cronologicamente, eu vou tirando ao acaso. Então acho que ele libera a gente para ficar mexendo nesses diários ao acaso, né? Mas que ele fala uma coisa muito curiosa, que em literatura você pode começar pelo que você não quer, que é muito importante. Você dizer, eu não quero isso, eu não quero isso, não quero isso, que pela negativa você forma uma voz poética, né? E tudo que não queria, né, eram os modismos da época, né? Os escritores impossíveis de imitar, como o Borges, e que um monte de gente imitava, e o Cortázar. Os que todo mundo imitava, né? E o Cortázar, que todo mundo fazia igual, ele falou, não, eu não quero fazer isso. Então ele tem umas coisas muito duras em relação ao Cortázar, né? Tem uma hora que ele fala que o Perseguidor, que é aquele conto maravilhoso que o narrador fica atrás de um saxofonista de jazz em Paris, ele fala que é demagógico e banal. Um pouco da coisa da juventude, né? Um pouco da arrogância juvenil, né? Uma hora que ele diz que Cortázar menos Borges é igual a naturalismo. É aquela coisa Exatamente. Bem fora. Ao mesmo tempo, ele tinha um carinho pelo Cortázar. Ele era muito severo com a obra dele, mas eles se correspondiam. Enfim, no diário tem vários momentos em que eles se falam. Então, essa relação ambivalente dele com esses escritores mais famosos aparece em vários momentos, né? O Garcia Marques acho que é um exemplo. Sim. Que era outra das forças dominantes ali na época, né? Em 67 sai os 100 Anos de Solidão, que vale várias piadas, né? Ele mesmo, quando leu 100 Anos de Solidão, disse que parece uma mistura de Jorge Amado com Fellini, né? Ele resenhou 100 Anos de Solidão, né? No diário tem momentos eles tentando decidir o que ele vai falar. Um pouco o Garcia Marques, o que é absolutamente natural. Você tem gerações no Brasil que já houve isso muito forte, né? Teve um momento de negar o Rubem Fonseca, por exemplo, porque quando o autor se torna muito influente num determinado momento, tem mesmo que negar, né?
O Bolanho negava seus... Sim. O Bolanho negava o Otávio Paz. O Bolanho negava o Piglia. Né? O Piglia, Então, tem uma coisa dessa... Não é nem uma mudança de guarda, assim, é um assassinato mesmo, né? Mas essa relação com o Garcia Marques parece super curiosa, porque, na verdade, quando ele fica frente a frente com ele, tem um negócio... Ele entende o tamanho da encrenca, né? Porque... O Garcia Marques sabia muito literatura. Não era só cor local, né? Não era cor local, e que tinha um folk dele ali, tinha umas coisas que não era para principiantes. E eles se encontram apresentados pelo Rodolfo Walsh, que é outra figura importante dos diários. Que é uma cena muito divertida do diário, com uma maledicência, né? Ontem, reunião em homenagem a Garcia Marques. Num dos giros pelo apartamento, dedicada com Garcia Marques. O Rodolfo Walsh nos apresentou, apelando ao joguinho competitivo à la Hemingway, e me anunciou como uma promessa do boxe nacional, como se eu fosse um peso médio com muito futuro e a missão secreta de derrotar os campeões da categoria, entre eles Garcia Marques e o próprio Walsh. Um jeito amistoso e varonil de ressaltar a impiedosa concorrência que marca o mundo da literatura. Imagino que esse estilo seja compartilhado por Garcia Marques. A conversa ficou interessante porque começamos a distinguir entre as formas breves, as narrativas de meia distância e os romances. O Garcia Marques entrou com tudo na discussão, mostrando que conhece bem os procedimentos e a técnica da narrativa. E durante um bom tempo a conversa girou exclusivamente em torno da forma literária, e deixamos de lado a demagogia latino-americana dos assuntos próprios desta região do mundo. E falamos de estilos e modos de narrar, fazendo um breve catálogo dos grandes escritores de meia distância, como Kafka, Hemingway ou Chekhov, e dos problemas do excesso de palavras necessárias para escrever um romance. Uma discussão sobre literatura entre escritores é uma coisa rara entre nós nesta época. Sobre o romance de Garcia Marques, parece que Borges, que sempre está a par de tudo, disse a Henrique Pezzoni: é bom, mas tem 50 anos de sobra. Tem uma coisa, né? Esses diários, está saindo primeiro agora aqui, e já saiu o último em espanhol, e eu estava vendo uma anotação de 67, que é muito... Ele alcança a mesma coisa fascinante, né, do Diário do Kafka. Tem uma coisa muito repetida por várias pessoas, que é uma anotação do Diário do Kafka, que é mais ou menos assim, eu acho. A Alemanha declarou guerra à Rússia. À tarde, natação. Que é uma mistura de uma coisa grave com uma coisa simples, né? E num diário dele tem a seguinte anotação maravilhosa. Sexta-feira, 13. Se for mesmo verdade que mataram Che Guevara na Bolívia, algo mudou para sempre na vida dos meus amigos e também na minha. Semana sombria com notícias desconcertantes. Choveu sem parar. Eu acho que ele alcançaria uma coisa... E o que é incrível é dizer assim, ele alcança uma grande coisa de escritor, mas isso é escrito na hora. Isso é escrito Então é um experimento mesmo, né? Não, lendo os diários assim, em forma de livro e tal, é impossível não imaginar esse momento em que ele registra na hora, ali a quente e tudo. E tem uma... acho que quem chega mais perto de ver qual era a relação do Piglia com os diários é num filme, um documentário que foi feito pouco antes dele morrer, chamado 327 Cadernos, do Andrés de Teja, que é um diretor argentino que foi aluno do Piglia em Princeton, e sempre dizia que o Piglia que queria filmar. Também esses diários são há muito tempo um mito, né, da literatura latino-americana. Todo mundo sabia que o Piglia escrevia, de vez em quando ele soltava alguma coisa, mas ninguém tinha visto. Tinha gente que duvidava da existência dos diários. Isso parece uma história do Piglia. É maravilhoso. E o Andrés dizia sempre, eu quero filmar, vamos fazer alguma coisa sobre isso, não sei o quê. E o Piglia, depois que se aposenta de Princeton, volta para Buenos Aires e resolve abrir as caixas onde estão os diários. Aí chama o Andrés de Teja e fala, vamos filmar. E esse documentário que passou aqui no Rio, no Festival do Rio... Passou em festivais só, não entrou em circuito, infelizmente. Você pode ver na internet pagando, no Vimeo, pode ver. Mostra esse momento em que o Piglia começa a revisitar os diários, e com cenas muito impressionantes. Ele tem dificuldade de ler, de reconhecer a própria letra, coisas que ele lê e não lembra e aconteceram, coisas que ele acha que aconteceram, mas que não estão lá, que ele fica procurando nos diários, não encontra e tudo mais. E, digamos, a primeira metade do filme é esse reencontro do Piglia com os diários. E o filme tem um corte brusco, e quando volta, ele já está enfrentando a doença. E aí é muito impressionante, porque é o Piglia lutando contra o tempo para organizar os diários e tentando dar algum sentido para aquilo, alguma forma final. Né? Ano passado, em 2016, visitou aqui o Instituto Moreira Salles um grande amigo dele,
que era o Arcadio Quiñones, que é um professor de Princeton também. E ele estava passando pelo Rio, a caminho de Buenos Aires, para ver o Piglia. E se o Piglia tinha escrito para ele, naturalmente, com a ajuda de alguém, dizendo: nós saberemos como nos comunicar. E já não estávamos falando tal. O Arcadio me contou essa história aqui. E esse final é bem impressionante. Mas, ao mesmo tempo, tem uma grande vitalidade, né? Porque estão se anunciando coisas aí, né? Depois do... O Piglia conseguiu deixar os diários prontos e deixou uma série de outros livros ensaios que vão ser completos, publicados. Os ensaios completos. Um diário de viagem dele pela China, com o título provisório China 1973. Um livro chamado Teoria da Prosa, também, de ensaios ou com aulas. Contos completos, parece que organizados segundo, com alguma coisa nova também. Então são pelo menos esses, né? Os que se sabe eram 6 livros que ainda iam sair nos próximos anos. Se a gente vai ouvir ainda, vai ter oportunidade ainda de ler o que o Piglia nos deixou. Certamente. Entonces quizá un diario es el intento de estar siempre en el momento intenso del presente. Podcast Serrote, com Paulo Roberto Pires e Guilherme Freitas. Edição Felipe de Castro. Rádio Batuta, a rádio de internet do Instituto Moreira Salles.